Pensando aqui sobre uma série de coisas relacionadas à vida cristã, à vida com Deus, a, ao conhecimento que nós temos, ou muito ou pouco conhecimento que nós temos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e pensando aqui em como a igreja está hoje, em como o povo de Deus é tão diferente daquele povo que a gente está acostumado a ler na Bíblia, como a igreja de hoje é tão diferente daquela igreja que a gente costuma também conhecer através da Bíblia Sagrada. E eu fico me perguntando, o que é isso? O que causa essa diferença entre a igreja de hoje e a igreja, né, a igreja dos tempos bíblicos, ou chamado a igreja primitiva, ou a igreja contemporânea? Então, eu fico pensando, quem mudou? Deus mudou a sua maneira de agir? Não, não pode, porque ele diz na palavra dele, eu sou o Senhor, eu sou Deus e não mudo. Baseado então em muitas passagens bíblicas que fala da questão da imutabilidade de Deus com relação ao que ele falou, por exemplo, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Então, mas a gente vê uma diferença muito grande de um cristão de hoje e um cristão que a gente está acostumado a ler na Bíblia. E a gente fica então pensando, o que acontece hoje? Por que essas diferenças? Por que às vezes tanta dificuldade para acontecer um milagre na vida de um cristão? O que será que mudou? A igreja de Jesus Cristo chegou até aqui. Jesus chegou com ela? É óbvio que sim. Se Jesus não fosse o alicerce, e se Jesus não fosse o cabeça da igreja, ela não chegaria até aqui. Mas chegou até aqui de que jeito? Aí é que está a questão. O que mudou? E a resposta é uma só. Nós mudamos. A igreja de hoje mudou. A igreja de hoje tem outra visão. A igreja de hoje tem outros costumes. A igreja de hoje tem outros hábitos. Então, muitas vezes a gente ouve aquela famosa pergunta, por que não acontece mais milagres na igreja? Por que não há tantas libertações como na igreja de 20 anos atrás? Eu fico pensando e fico lembrando de uma coisa. Há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu me converti, a igreja era uma igreja operante. Os membros da igreja eram realmente convertidos para serem verdadeiros missionários. Eles transmitiam a palavra de Deus. Eles eram atuantes no sentido de levar adiante o evangelho. Não precisava ser um pastor, não precisava ter um cargo na igreja, bastava ter Jesus no coração. Hoje é diferente. Hoje a igreja não é mais tão atuante. Claro que tem sempre aqueles que levam adiante, né, o amor de Deus, o testemunho, mas nem todos levam na sua vida o testemunho de que realmente se converteram a Cristo Jesus, que realmente são um membro do corpo de Cristo. Nem todos têm esse testemunho. Demora mais para se notar hoje a presença de Jesus na vida de um cristão atual, um cristão do século XXI. Então, assim, o que mudou realmente foi a igreja em relação ao povo, igreja em relação a costumes, hábitos e pensamentos, visão, maneira de interpretar aquilo que Jesus diz. E também mudou muito na questão do temor a Deus. A igreja primitiva tinha mais temor de Deus. E hoje as pessoas, além de não terem tanto esse temor de Deus, a igreja de hoje também não tem tanto compromisso com Deus. A igreja de hoje quer adorar a Deus, né? Mas não quer trabalhar, não quer transmitir, não quer levar adiante aquilo que Jesus disse para levar, que ele disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Por exemplo, já a igreja de hoje já não faz isso. E quando a igreja de hoje não está obediente ao mandado principal de Jesus, a igreja de hoje está em falha.
E se a igreja de hoje está em falha, ela então não pode então estar testemunhando também a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o povo ia, fazia o que Jesus mandou e o Senhor cooperava com eles com muitos sinais e milagres. Então, aí está a diferença também, né? E a gente se pergunta, onde está Jesus? Jesus está na igreja? Sim, Jesus está na igreja. Glórias a Deus por isso. Jesus está na igreja. Jesus está com a igreja. Jesus está com os cristãos de hoje. Mas muitos cristãos de hoje, eles agem como se não estivessem com Jesus. Então, esta a diferença, é esse ponto que a gente precisa chegar, meditar e talvez exigir de nós também uma mudança, não só uma mudança na vida cotidiana da igreja, ou seja, na presença divina na igreja, porque outra coisa que os cristãos de hoje não fazem é buscar de Deus, buscar em Deus como os cristãos da Bíblia, da igreja primitiva buscavam. Por exemplo, ali onde começou a manifestação do Espírito Santo na igreja, ali em Atos 2, por exemplo, né? A Bíblia diz que eles unanimemente estavam já quase 40 dias ou 40 dias ali sem sair do lugar em oração. Em oração. Eles estavam exclusivamente ali orando juntos, unânimes, e o Espírito Santo veio, a promessa de Deus se cumpriu e a igreja começou ali, né? Agora hoje, os cristãos, por exemplo, são cristãos de oração? É outra pergunta que cada um tem que responder. Você que está assistindo pode responder, eu sou um cristão de oração? Eu sou um cristão que ora? Vai em qualquer igreja, vai em qualquer denominação e veja no culto de oração a presença de quantos cristãos estão lá orando. E vá no culto de domingo, o culto, né, considerado o culto maior da igreja, não sei por que é maior, acho que é porque domingo tem mais facilidade de frequência, então vai mais gente, né? E essas coisas. E também o culto da elite, né? O culto que é um culto considerado o culto que eu devo ir porque todo mundo vai. E assim por diante. Então, essa questão de buscar a Deus, buscar estar assiduamente na igreja é outra coisa que caiu por terra. Então, já é diferente da igreja primitiva. Então, como é que Deus vai estar dando hoje a mesma resposta que dava a igreja primitiva, que era uma igreja que orava, uma igreja que transmitia e uma igreja que testemunhava? Aí não adianta você ir na igreja, ou eu ir na igreja e dizer assim, puxa vida, como tem pouca gente na igreja hoje, no culto de semana, por exemplo. Mas quem é que está faltando? Justamente você. Justamente um de nós, justamente cada um dos membros da igreja, cada um dos crentes da igreja. Aí eles não se unem para buscar a Deus, não se unem para adorar a Deus, não se unem para orar a Deus, não se unem para se consagrar. Pergunta para um cristão hoje, por exemplo, quanto tempo eles dedicam a Deus por dia, né? Se eles se retiram exclusivamente para Deus, já não digo por alguma hora, mas uns minutos separados para ler a Bíblia ou para estar orando ao Senhor ou agradecendo, oferecendo a Deus uma ação de graças, por exemplo, né? Então é bem diferente. Como é que Deus vai dar a mesma resposta que dava a um povo que fazia tudo isso? Aí a gente vai na igreja hoje e muitos cristãos, eles reclamam porque eles queriam ver coisas que os cristãos primitivos viam, eles queriam sentir coisas que os cristãos primitivos sentiam, mas ele não paga o preço de um tempo para Deus, o preço de um tempo em oração, não fazem o jejum. Pergunta para um cristão hoje o que é jejum, quantas vezes jejuaram no ano, e isso tudo faz uma grande diferença. Eu não vou muito no tempo, não precisa ir no que a Bíblia narra com relação à igreja primitiva. Basta ir, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu vim para a igreja orava, a igreja tinha o culto de jejum.
A gente tinha o culto de jejum, por exemplo, no sábado pela manhã, era frequentado por quase toda a igreja. Hoje, se fizer um culto de jejum, as pessoas não vão, porque dá dor de cabeça, porque vão sentir fome, porque... Então, o que existe na realidade é uma fragilidade espiritual. Então, não estou aqui descendo além nos cristãos. É um alerta só, é um alerta. Deus quer agir, Jesus está com a igreja, Deus é o mesmo. Mas o povo mudou, o comportamento do povo mudou. Hoje, para um cristão ir na igreja num dia da semana é a coisa mais difícil que tem. Ah, porque eu trabalhei o dia inteiro, é porque isso, porque aquilo, né? Mas quando vai no domingo na igreja, quer ver milagres, quer ver manifestação, quer ver um culto bonito, como se o culto fosse para ele. Mas ele não tem na cabeça aquela ideia de que ele foi na igreja para oferecer um culto para Deus. E se ele vai na igreja, esse cristão de hoje, do nosso século, vai na igreja, vamos dizer que no domingo, porque é mais um domingo que o povo vai. Se eles vão na igreja, eles oferecem para Deus um culto silêncio, um culto mudo, um culto em que eles vão estar assistindo o que se está se fazendo no altar. Eles não são assim aquele crente que começa a orar, começa a buscar, começa a adorar, começa a se posicionar diante de Deus para oferecer para Deus o seu coração, a sua alma, o seu culto, o seu agradecimento. Então, aí está toda a diferença. Praticamente, baseei essa meditação na passagem de Hebreus 13:8, onde diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem mudamos fomos nós. E se nós queremos a manifestação de Cristo na igreja, como era na igreja de antes, nós temos que fazer como os cristãos de antes. Primeira coisa, ir à igreja. Deixar a novela para ir oferecer um culto a Deus também no dia da semana. Porque nos dias de semana nós também adoecemos, nós também somos atribulados, nós também temos necessidades, nós também passamos por angústias. Nos dias de semana a gente enfrenta a batalha diária da vida. Então, dia de semana é o mais ideal para você repor as suas energias, repor a sua força espiritual, para você buscar a Deus, renovar a sua fé, para que tenha uma semana mais fortalecida, mais abençoada, mais cheia da presença de Deus, do agir de Deus. Mas, como diz lá em Ageu, nos dias de semana, e até mesmo um domingo ou outro, o povo abandona a casa de Deus. E Deus diz lá em Ageu: vocês deixam a minha casa vazia, né? E correm cada um para sua casa. E é por isso que quando vocês ajuntam alguma coisa nas mãos de vocês, eu, assopro. Então, baseado nessa questão em que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, ele não mudou, ele está aí para nos conduzir, nos fortalecer. E olha, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a bondade de Cristo e a presença do Espírito Santo na igreja de hoje, a igreja já era. Porque pelo povo, pelo cristão de hoje, não é geral isso, claro, né? Não é geral. Deus ainda tem, como narra na Bíblia ali, né? Deus tem ainda uma minoria que busca Ele, uma minoria que faz a obra, uma minoria que testemunha, uma minoria que prega a palavra. Não precisa sair por aí que nem doido, se colocando nas esquinas das ruas pregando a palavra. Não, é só você chegar no aflito, na pessoa que está se queixando da vida para você, que está se queixando das dificuldades para você, e dizer: olha, eu conheço alguém que pode te ajudar, é Jesus Cristo, a minha fé está nele e ele me ajudou. Isso já é pregar a palavra. Você não gostaria de fazer comigo uma corrente de oração na minha igreja e orar, né, pelo menos alguns cultos por semana? Quer ir comigo? Então, é isso que falta, é uma disposição, uma predisposição para que você possa ver Jesus
se manifestando mais na igreja, através de você. Então, quem faz a diferença também é você. Fica essa palavra para você, essa meditação para você, que Deus lhe abençoe e que você possa pensar comigo sobre essas coisas e que você possa dizer, eu preciso mudar algumas coisas em mim, para que eu não venha cobrar só da igreja, mas que eu venha também a cobrar de mim, porque eu faço parte dessa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima meditação. Fique com Deus.